Gente, Schumpeter, que é um dos pais da inovação, ele, que é utilizado hoje, quando o tema é inovação, na academia a gente sempre remete a Schumpeter, ele fala o seguinte: toda empresa nasce e morre. Isso vem da teoria de Darwin, tudo que nasce morre. Só que uma empresa, ela não nasce para morrer, ela nasce para se perpetuar. Para ela se perpetuar, o que a gente precisa fazer? Inovar. Por que a Vela lançou a nova linha de produtos? Qual é o nome que a Rosângela, eu quero fazer que nem a Rosângela, dá créditos à Vela. Qual é? Invigo. Por que a Vela lançou Invigo? Para inovar, para continuar vivendo no mercado, porque se ela continuasse lá com a Lifetex de 2000, cliente antiga, né, as vendas estariam lá embaixo. Então, a empresa precisa inovar. Assim como a indústria precisa inovar, e uma das últimas palestras que eu dei para a Vela, eu falei sobre isso, né, sobre a importância da indústria para os salões de beleza, porque a indústria percebe isso aqui, ó, a indústria tem isso aqui na veia já. A indústria sabe, a Vela sabe que ela tem que já pensar no lançamento para o mês que vem, depois o outro para daqui a 6 meses, para o outro, para continuar vivendo no mercado. E a gente, no salão de beleza, a gente também agora, nesse momento competitivo, e vocês percebem que eu não falei de crise em nenhum momento, né? Porque a crise veio para ser cereja do bolo, para lascar mais ainda. Mas a nossa grande questão é a competitividade. A gente tem que trazer esse ponto da inovação, do pensar em melhorias, pensar em lançamentos para as nossas empresas, para que a gente possa não vir para cá. Ó. O G ali está declínio, mas o seria mais drástico é a morte. Então, a gente tem que fazer aquela onda do E, que é o quê? Renovação. O que eu posso fazer para renovar? O que eu posso fazer para... Olha, tipo... O que eu posso fazer para não ir para o declínio? Gente, isso aqui não é autoajuda, é economia e é verdade. É verdade mesmo. Assim, quando a gente estuda várias empresas, a gente percebe. A empresa nasce, legal, virou famoso, está aqui, se não fizer nada, vai para cá. Vamos pegar um exemplo dos loiros, que no Brasil, não sei se na América Latina é também, mas os loiros no Brasil. Os loiros no Brasil... Vou dar uma opinião aqui, baseada na opinião minha mesmo, mas eu acho que os loiros estão alcançando aqui o topo. Vocês não acham? Acham? Vocês acham que os loiros lá estão aqui assim, né? Já teve o agora está ali no D. Então, vai ter que vir uma outra coisa. Um exemplo bom, uma polêmica, né? Eu sempre tenho que trazer uma polêmica, eu tento não trazer, mas vamos trazer. Progressiva. Progressiva é um exemplo. Progressiva está onde hoje, gente? No G. Está aqui, ó. E aí nasce um novo mercado, que eu estava falando no café da manhã hoje, nasce um novo mercado que é da transição capilar. Então, a gente tem, morreu um, como é que a gente pode aproveitar o outro? Transição capilar, que é a cliente que quer deixar o seu cabelo natural novamente. Então, a gente precisa trazer essa visão da inovação, que era uma visão que a gente não tinha tanta essa preocupação, porque o cenário era outro, para dentro do setor de serviços. Certo? Faz sentido para vocês? Notícia ótima, boa agora. A segunda notícia boa já, para terminar em alta, né? Não está terminando ainda não, mas para a gente ir para um caminho positivo. Quando a gente estuda inovação, tem 2 tipos de inovação. A disruptiva, que é uma inovação tudo diferente, e a não disruptiva, que são pequenas melhorias. Então, um exemplo de inovação disruptiva, a internet, algo super novo, né? Algo que revolucionou. E a não disruptiva, Uber. Já não existia uma pessoa que vinha de carro buscar a gente para levar para outro caminho? Existia. Já existiam aplicativos? Existia 99 táxis, existia um outro, já não existia? Existia. O que o Uber fez? Solucionou novos problemas. Colocou pontos ali que dificultavam o ser bem-sucedido 99 táxis ou qualquer outro aplicativo. Então, Uber, por mais que seja um case de sucesso, né, um case que é citado hoje em tudo que é palestra de gestão, é uma inovação não disruptiva. Foram pequenas melhorias que tornou da Uber um boom. Airbnb, outro exemplo. Já existia locação de apartamento. O Renato sempre locou... a gente viaja a gente sempre investiu em viagens e a gente sempre evitou ficar em hotel, sempre ficamos em apartamentos. A gente procurava sites de locação. Então, já existia. O Airbnb, o que fez? Deu outra cara, deu outra roupagem.
Então, a gente tem que pensar nisso, nessa inovação disruptiva. O que a gente pode fazer dentro daquela jornada do cliente de diferente para continuar tendo esse diferencial? E como a Rosângela falou na palestra dela, geralmente são coisas simples, são coisas óbvias. A gente tem que cuidar com o óbvio. Às vezes o óbvio está na cara da gente, a gente fica pensando, não, eu tenho que criar uma luz que quando o cliente deita no lavatório, essa luz vai iluminar o corpo dele, ele vai sonhar com um pai que morreu, não sei o quê. Não é isso, gente. É uma coisa, o simples, é no simples. E o que a gente pode fazer, então, que ferramenta que a gente tem hoje na gestão, na administração, para buscar essas ideias, para buscar o que eu posso fazer de inovação disruptiva? Eu gosto muito, eu tenho trabalhado com Design Think, que é uma ferramenta de estratégia mais dinâmica, que é o quê? Primeiro ponto, busco insights. Insights com quem? Com todo mundo. Com todo mundo mesmo, né? Com cliente, com equipe, com fornecedor. Estar nessa conversa para perceber o que está acontecendo no mercado. Depois eu coloco foco, o que mais aparece? O que as pessoas estão comentando mais? Né? O que eu posso tirar desses insights? Depois eu penso em como resolver esse insight, depois eu vou testar para ver se funciona ou se não funciona. E uma coisa que eu tenho me dado bastante conta, eu tive a sorte, eu acho que é sorte, porque isso está modificando o meu jeito de ver a gestão da minha empresa, do meu salão de beleza. Hoje eu trabalho na área do online também. E no online, eu tenho turmas online de gestão financeira, planejamento estratégico, marketing, treinamento de recepção. E no online é muito assim, vamos lançar o produto e vamos ver o que acontece, que pergunta que vem, aí a gente faz o material de propaganda, porque se eu pensasse assim, que propaganda que a gente vai fazer para vender o produto? Eu ia ficar ali 3 meses pensando na propaganda, aí o que o cliente quer aprender? Aí ia ficar mais 3 meses pensando no que ele quer aprender, ia lançar o produto em quanto tempo? Nem ia lançar, ia desistir, né? Provavelmente. Então, hoje não. Hoje, o online me deu essa visão que eu estou levando para o salão, que é o quê? Foi o que a Nívia falou, a Nívia, que trabalha na Vela, me disse, Dani, tem que trocar o pneu com o carro andando. É mais ou menos assim que essa ferramenta propõe. A gente tem que estar tendo insight, criando estratégias, colocando em prática, consertando e seguindo a vida, sabe? É uma ferramenta muito mais ágil. Mas vai ficar mais claro para vocês, tá? Primeiro ponto aqui dos insights, despertar a equipe. Foi aqui que eu falei com o Edgar, aqui que eu me apaixonei, porque quando eu comecei a buscar essa ferramenta de diferenciação, no despertar da equipe, que eu fiz essas ações que eu vou mostrar para vocês, com a minha equipe e com alunos, eu notei assim, nossa, como as pessoas despertam, sabe? Como as pessoas, começam a entender de fato que a gente precisa modificar. Vou mostrar aqui para vocês, tá? As 3 ferramentas. A comparação, matriz de diferenciação e identificação dos pontos de dor. São simples. Primeira ferramenta. Funciona da seguinte maneira. Façam a seguinte atividade com a equipe de vocês. Depois vocês me mandem, tem o meu Instagram no final da apresentação. Depois vocês me mandem o que aconteceu. Eu fiz essa dinâmica nas minhas 2 empresas e fiz em 6 turmas de aula presencial e foi bem interessante. Perguntem para a equipe de vocês o seguinte, eu vou tirar daqui para não dar cola. Pensem em 3 salões que competem diretamente com o nosso. Então, vocês podem até pensar agora, pensem em 3 salões que competem diretamente com o salão de vocês. Pensaram nesses 3 salões? Vocês 3? Então, pensa na mente para não dar briga aqui, tá? Aí faz a segunda pergunta para a equipe. O que esses salões têm de diferencial, assim como a gente? O que eles oferecem de bom? O que as pessoas acabam dizendo? Isso aqui é de um livro, tá? É do King e do Malborn. E eles falam isso, que eles já aplicaram em milhares de empresas, e as pessoas dizem sempre as mesmas coisas, dependendo do setor. No nosso setor, muito provavelmente, a equipe de vocês vai dizer o quê? Dani, as pessoas vêm no nosso salão, e nesses salões aí que tu falasse, por causa do atendimento. Nosso atendimento é bom, são salões que têm preocupação com o atendimento. As pessoas vêm no nosso salão por causa da qualidade técnica, por causa da estrutura, por causa do estacionamento, por causa do preço, por causa da recepção. Então, cada salão vai apresentar seu conjunto de palavras, mas não vai fugir muito disso. Vocês façam, depois vocês me mandem por direct. Tá certo?
Manda porque eu fico impressionada quando ai, Dani, deu certinho aquilo. Só mudou preço por recepção, só mudou preço pelo manobrista, mas deu bem os pontos que tu citasse. E aí vocês vão pedir para a equipe fazer o seguinte: deem nota para esses salões. Que nota que vocês dão? Aí a gente começa. Atendimento. Ah, Dani, mas como que eles dão nota para os outros salões? 1, eles conhecem muitas clientes que vão nesses salões. 2, eles conhecem pessoas que trabalham nesse salão. 3, eles provavelmente, alguns deles já trabalharam nesse outro salão, né? Porque quase não tem, não sei na América Latina, mas no Brasil tem uma troca bem interessante entre salões, troca de profissionais que vão de um salão para o outro. Então, peçam para eles darem a nota nesses quesitos. Quando a gente termina a avaliação, que ficha que cai para o profissional? Quando vocês olham, esse aqui é um caso real, quando vocês olham a comparação desses 3 salões, que ficha que cai? Pode falar que tu está certa. Parecido? Aí a gente pensa, então, será que a gente dar um bom atendimento vai fazer a gente pegar a cliente do salão A? O salão A também está preocupado com isso. Será que a qualidade técnica do salão B está tão abaixo da nossa? Então, esse é o primeiro despertar. Uma dinâmica simples que a gente faz numa reunião, mas que dá esse despertar para a equipe, assim, nossa, né? E aí, isso não foi indicação do livro, dos autores, mas a gente estava fazendo, e um profissional que trabalha comigo, um auxiliar, foi bem interessante, eu amo estatística por causa disso, ele pegou o celular dele e falou, Dani, a ordem deu igual a ordem do Google. O primeiro lugar nosso está no primeiro lugar do Google, o segundo lugar está do Google e o terceiro está do Google. E aí eu falei, nossa, né? Então eu indico para os alunos, depois de fazer, verifica a pontuação do Google. Claro que eu sei que tem gente que tem nota lá que não é justa, mas dá uma verificada para ver se bate. Isso desperta na equipe, gente. A equipe começa a perceber, nossa, é mesmo, olha só, cara, o atendimento só não basta. Porque lembra que eu falei para vocês no começo que a gente precisa mobilizar a base, né? A gente precisa mobilizar a equipe. E isso é uma ferramenta para mobilizar a equipe. Outra ferramenta para mobilizar a equipe é juntar um grupo de pessoas, pelo menos um de cada área, uma manicure, um auxiliar, um cabeleireiro, um colorista, uma recepcionista, uma gerente, juntar um de cada área e analisar o seguinte, quais serviços a gente tem igual ao do concorrente e o concorrente trabalha bem ou trabalha mal? No meu caso. Vocês acham que eu estou me comparando com quem trabalha bem ou com quem trabalha mal? Bem, né? Se eu tenho meu salão é referência em Floripa, eu vou comparar com quem é referência em Floripa também. Então, quais serviços que eu tenho que nós temos um serviço parecido com o nosso concorrente? Isso não é ruim, tá, gente? Não é ruim, porque o outro também trabalha bem. Quais que a gente tem, desculpa, gente, quais que a gente tem que é parecido, ou seja, que é um pouco melhor, que tem um diferencialzinho ali, e quais que a gente tem, quais serviços que temos fãs? O que é ter fã? Eu sempre dou um exemplo. Ter fã é o seguinte, tu aumenta 30% do preço e a pessoa vai se esforçar para ir. Ter fã é aquele que te defende. Então, a gente faz essa dinâmica também de pedir para a equipe categorizar. Aqui um exemplo real. A equipe me disse o seguinte, Dani, ó, a nossa mão é igual, a nossa escova igual também, tratamento igual. A gente é parecido um pouco melhor, tipo, um pouco melhor em mechas, em produção, penteado e maquiagem. A gente tem fã em corte e em alongamento. E aí vem um despertar do seguinte, gente, esses serviços que estão aqui, claro que é um desafio, não é fácil, né, gente? Eu sou teórica, sou professora, mas eu também estou lá na gestão. Eu sei que é desafiante, mas é importante a gente saber que, assim, ó, se a minha mão, a minha escova e o meu tratamento é igual ao do meu concorrente, eu tenho um desafio, né? Se eu tenho 258 pessoas por salão de beleza, eu tenho que fazer o cliente escolher o meu. Se eu tenho uma mão igual e a minha mão é R$2 mais cara ainda, o que pode acontecer? Perder cliente, né? É uma coisa básica, mas isso é muito importante assim, de a gente perceber. E aí o desafio é
subir esses serviços, né? Fazer a mão, pelo menos, ter um diferencial, não ser tão igual, ter algo assim que seja diferente do concorrente. O tratamento, tentar levantar isso. Talvez eu não consiga chegar a ter fãs, mas se eu conseguir ser parecido, já assim, não é tão igual, parecido, mas um pouco melhor, eu já tenho mais resultado. Isso aqui é bem legal também de fazer com a equipe, mas é importante ter um de cada área. E outra dica também, é importante somar, tá, os pontos. Então, eu vou fazer uma votação aqui. Ele falou que está igual, ele falou que está no parecido, ela falou que tem fã. Então, eu vou fazer a média baseado no que foi dito por todos. Sem defender também, né? Porque se ele falar, eu acho que é igual, e eu, como líder, falo, não, tá louco? Como assim igual? Não, tem que ser uma postura neutra, né? Isso gera despertar na equipe também. E aí, a gente vai, feito esses 2 pontos de despertar da equipe, que é bem importante. Por que é importante despertar a equipe? Porque não adianta, gente, a gente volta lá para aquele ponto que eu passei para vocês, do top-down e do bottom-up. Não adianta vocês saírem daqui motivados, sabendo que tem que fazer a diferença, se a equipe não perceber isso. E a equipe não percebe isso não é porque, não quero perceber, sou desinteressado. Não, é porque a equipe, muitas vezes, ela acredita ainda que, Dani, eu escolhi trabalhar no FUS porque o FUS tem nome. Porque o FUS é referência na cidade. Gente, isso tá morrendo, tá? Desculpa se essa notícia é ruim. Eu também acho ruim porque eu também sou referência. Eu queria que isso não acontecesse. Só que não basta mais só ser referência. Né? Não adianta dizer, está no FUS porque tem nome. É aquilo tudo que eu falei na introdução. Está muito mais simples hoje de fazer nome, a fama está para todos. E, então, é importante fazer esse despertar, fazer a equipe perceber que o atendimento do outro salão é bom também, e que o serviço do outro salão é parecido com o nosso, e se a gente continuar, a gente precisa encontrar pontos de mudança, porque se continuar dessa forma, a gente vai lá para o G, que é para o declínio. E agora a gente começa, então, a pensar em, Dani, o que a gente pode fazer de diferente? Voltamos para o jornada da experiência. Voltamos aqui que a gente vai ter que levantar os pontos de dores. Qual é a dificuldade do cliente? O que tem ali de detalhe, de obviedade, gente? A obviedade, a simplicidade é que vai fazer a diferença. Então, a ideia pode vir de um auxiliar que começou a trabalhar na empresa ontem. A ideia pode vir de uma manicure que se formou há 1 mês e está trabalhando no seu salão. Então, são ideias simples que podem vir, que venham dessa jornada da experiência. Perguntas que a gente precisa... Perguntas que a gente precisa fazer em cada jornada. Acho que está caindo aqui. Perguntas que a gente precisa fazer em cada jornada. Vamos pensar em marcação. O Derek, acho que caiu aqui, né? Eu acho. Parece que não estou ouvindo mais a minha voz com tanta... Tá ok? Tá ok, então, Derek, deixa, que eu senti meio caído. A gente vai ter que avaliar cada jornada. Aqui com vocês, por questão do tempo, que, aliás, faltam 7 minutos, eu escolhi uma jornada, que é a jornada da marcação. Mas a gente precisa olhar cada ponto da jornada, que, aliás, eu vou mandar a apresentação para o Edgar, e o Edgar vai passar pelo grupo do WhatsApp. Então, vocês conseguem ver as referências, vocês conseguem ver os exemplos que eu dei e colocar em prática na empresa de vocês, porque essa é a ideia. Então, a gente precisa ver, é simples, é eficaz o atendimento do cliente dentro dessa jornada? É conveniente? Está disponível por um período de tempo maior possível? Existem riscos nessa etapa da jornada? É divertido? É gostoso? Esses pontos que a gente vai analisar. Quando eu mostrar aqui da marcação, no exemplo prático, vai ficar mais fácil para vocês. Então, vamos analisar a marcação de horário. Pensando na eficiência. Como que é para o cliente? E aí, quem vai falar isso? Sou eu, gestora? Não. Com quem que eu pesquiso isso aqui? Em primeiro momento. Recepção é uma. Boa. Com quem que eu pesquiso? Os profissionais. Primeiro ponto com os profissionais. Primeira conversa relacionada a isso é com os profissionais. Gente, na marcação, qual é a dificuldade? O que não deixa a marcação simples? Com um grupo de pessoas. Dani, as pessoas têm a vida corrida. E aí, às vezes nem lembra de marcar, sabe? Já passou de pintar o cabelo, nem lembra. A pessoa não conhece.
Como que a pessoa vai marcar uma podologia se ela não sabe que a gente tem podologia? Então, ela acaba marcando corte porque ela não conhece outros serviços. Então, a falta de informação também está relacionado a esse ponto. Simplicidade. É simples marcar um horário? Dani, aí eu achava que era simples marcar um horário. Não, Dani, a cliente fica, para tomar a decisão, a cliente fica um tempão. A cliente fala, marquei as 2, não, mas lembrei que as 2 eu tenho dentista do meu filho. E lembrei que, esse dia eu vou estar sem carro ainda. Então vou marcar para outro dia. Então, a tomada de decisão da marcação do horário não é uma coisa muito simples, não. Ela é complexa. Mas a gente só percebeu isso depois de fazer esse exercício. Que até então eu nunca tinha parado de pensar nas dores de uma marcação de horário. Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa aqui. Esforço para se adaptar aos horários, organizar as preferências. Então, não é muito simples. Exige um certo esforço para cliente. Está disponível por um tempo bom? Tem conveniência, né? Dá para estender o tempo de horário da marcação? Dani, hoje, a equipe dizendo, né? Hoje, por exemplo, segunda de manhã a gente fecha o salão, a cliente não consegue marcar. Dani, tem muita cliente, nunca que eu tinha ouvido isso, tá? A recepção dizendo, tem muita cliente que fala o seguinte, domingo eu organizo a minha agenda. Só que domingo vocês não estão, né, para marcar. Então, uma oportunidade, né? Se a cliente para no domingo para organizar a agenda, está ali um ponto de dor. E eu não tenho disponibilidade para marcação no domingo, posso estar perdendo o cliente, certo? Riscos a serem reduzidos. Marcação errada, também outra coisa que se não aconteceu no salão de vocês, é quase que impossível, né? A cliente chega dizendo, marquei pé e mão, mas está lá o quê? Só a mão. Aí a recepção faz aquela cara, né? Seja bem-vinda. Aguarda um momento e vai chorar lá no banheiro. Então, marcação errada, o medo de marcar e ser ruim, né? Vou trocar minha profissional não está ali, vou ter que fazer com outro. Foi falado sobre isso. E sobre a imagem, sobre o processo ser divertido ou não. Foi falado sobre frieza, às vezes a recepcionista está atendendo na pressa, desliga antes do cliente. Então, dá para tornar esse processo mais encantador, mais aconchegante. E aí, aqui, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando em cima de um dos pontos da jornada da experiência. A ideia, eu trabalho, né, com todos os pontos, gente, saem coisas maravilhosas, tá? Saem coisas óbvias. Aqui tem alguma coisa que assim, eu nunca tinha pensado nisso? Não, né? São coisas óbvias, não são? Falta de tempo de marcar do cliente, não está disponível no domingo para marcar horário, essa frieza que pode ter, são pontos, mas são pontos que acontecem no dia a dia e a gente acaba passando desapercebido. Então, agora, a gente vai olhar, continuando na ferramenta do Design Thinking, o que mais apareceu. E a gente vai trabalhar para poder fazer a inovação não disruptiva, que é a inovação de melhorias de processo, solucionar... Isso aqui são problemas. Solucionar esses problemas aqui. A gente precisa pensar em solucionar isso se a gente quer ter um salão diferenciado. Quantos salões estão pensando nisso hoje, gente? Vocês acham? Quantos? Poucos. Pouquíssimos estão pensando em solucionar dor de problemas que existem. As pessoas continuam atendendo o cliente, recebendo o cliente na recepção, sentando o cliente na cadeira, colocando a capa e prestando serviço. Não dá mais para seguir assim. A gente precisa olhar os pontos de dor para fazer a diferença e continuar em 2023 tendo diferencial competitivo. Então, vamos ver aqui. O que apareceu? Como que a gente pode... Com o que aparece, o que eu posso fazer? Então, aqui. Tempo o trânsito, não peguei. Selecionei, coloquei foco em alguns pontos. O tempo, a vida da pessoa é corrida para marcação de horário. Ela tem pouco tempo. E se a gente pensar em ter um aplicativo que o cliente possa marcar 24 horas por dia? Será que não ajuda? Não é que resolve, mas será que pode ajudar nessa questão de falta de tempo, nessa questão de ter tranquilidade na hora de fazer a marcação de horário, por exemplo? Outras opções de marcação, redes sociais, né? Ter mais canais de comunicação com o cliente. Outra ainda, o contato da recepção, ter uma recepção mais proativa. Isso eu já falo há algum tempo, antes de fazer essa metodologia.
esperar o cliente bater na porta ou, né, o telefone tocar, como eu já fui recepcionista, isso aí gera, tá, gente? Esperar a mensagem no WhatsApp chegar, quem está esperando vai cada vez ter menos movimento. Hoje a gente precisa ter uma recepção o quê? Proativa. A gente precisa buscar o cliente. Então, lembrar o cliente, o aplicativo hoje já oferece isso, né? Dizer para o cliente que já faz 40 dias que ele pintou o cabelo, dizer para o cliente que já está na hora de voltar para fazer a depilação, ou, se não for pelo aplicativo, que seja pelo WhatsApp. Então, mas a gente precisa, para resolver essa dor do cliente de falta de tempo, ter uma recepção mais proativa, certo? Certo. Simplicidade, o que a gente pensou aqui em simplicidade? A conveniência pega mesmo a questão do aplicativo. Já que eu tenho tecnologia disponível, por que não ter disponível 24 horas por dia para o cliente marcar o horário? Dá para ter isso. Então, eu posso... o cliente gosta de se organizar no domingo? Ok, vamos disponibilizar para ele uma ferramenta que ele possa marcar seu horário no domingo, que é o dia que ele mais se organiza. Então, é uma ferramenta para minimizar esse ponto de dor. Medo de marcar e ser ruim. Que tal a gente colocar uma garantia de retorno? Não gostou, tem o seu dinheiro de volta. Coisas simples, óbvias, né, gente? Não é ideia maravilhosa, não é, ai, meu Deus. Mas, tipo, se eu tenho um aplicativo, se eu tenho garantia de retorno, se eu for trabalhando todos os pontos de experiência do cliente, que aqui a gente está falando de a gente gera várias inovações não disruptivas. E aí a gente gera o quê? O diferencial competitivo. Tá? Grosseria, frieza, diminutivos na recepção, treinamento para os recepcionistas e novos formatos. Eu tenho aqui, saindo um pouco da marcação, indo já para outro ponto lá da jornada da experiência e recepção. A gente levantou o seguinte, quando eu fiz no meu salão e em outros salões, que hoje não dá mais para ter aquela recepção atrás do balcão, tá? Porque a gente levantou os pontos de dores. Hoje a recepção ela tem que estar livre. Então, quando eu chego num cliente, no aluno, né? Quando eu chego no aluno que a recepção está aqui, ó, como eu fiz para vocês, eu falo, pelo amor de Deus, tira a criatura do buraco. Porque já não combina uma recepção travada, quem dirá uma pessoa que está ali num buraco escondido. Então, hoje a recepção ela tem que ser dinâmica. Ela tem que andar pelo salão, ela tem que ter telefone sem fio, ela tem que cobrar o cliente na cadeira. Por que ela tem que cobrar o cliente na cadeira? Qual é o ponto de dor? Tempo. Exatamente, tempo é o ponto de dor. Então, isso é tão óbvio, gente. Depois, quando eu comecei a usar essa ferramenta, eu pensei, nossa, eu trabalhei nessa recepção por 6 anos. 6 anos que eu via cliente saindo como? Quem trabalha em recepção aqui vê? Aí, rápido. Aí deu, não, tá certo, tá certo. Pode pegar aqui na bolsa para mim meu cartão? O cliente sai já, tipo... Eu sei que não são todos os clientes, eu sei, mas tem lá 30% que saem assim com pressa, porque tem que pegar o filho na escola, porque tem uma reunião... E aí, como que antes de fazer essa ferramenta, eu não me dei conta que a recepção não poderia ficar... Aqui já estou no momento culpa-terapia, né? Como que eu não me dei conta que eu tenho que ter uma recepção o quê? Que vá no cliente, está fechando a conta. Tipo, ó, já estamos finalizando, nananana. Então, novos formatos de recepção. E aí a gente precisa pensar no como, né? Então, o que eu tenho... Aumentar o tempo aqui ou foi impressão minha? Não? Vai fechar certinho. O que eu tenho aqui para... O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que eliminar? O que eu preciso eliminar para baixar custo? O que eu preciso eliminar porque não está sendo mais produtivo? Né? E que outros... Porque, gente, a gente vai fazendo coisas porque outros salões fazem. Então, todo salão... eu vou num salão bem lindo, tem uma recepção linda com as pessoas atrás... Aí, o que eu faço? Vou imitar aquilo lá. Será que aquela forma de atender é atual? Isso que a gente tem que pensar, sabe? Então, o que eu preciso eliminar? Recepção estática, preciso eliminar, essa recepção que fica atrás do balcão. Recepção reativa, aquela recepção que fica esperando o telefone tocar, esperando o WhatsApp chegar. Gente, quem aqui está conseguindo alcançar seus objetivos com uma recepção reativa, parabéns. Porque, olha, cara, estou assim, ó. Estou batendo meta, mas a minha recepção... Antes eu deixava uma recepcionista trabalhar no meu salão, porque ela era bonita, educada e ela sorria. Hoje, nossa... Hoje, a recepcionista ela tem que ser bonita, ela tem que ser educada, ela tem que saber vender, ela tem que entender dos serviços,
ela tem que ter dentro dela a gratidão de ter um cliente. Então, ela tem que, o cliente chegou, ela tem que bom que você está aqui, ser algo natural dela. Então, não basta mais só ser simpática. Hoje, uma recepcionista precisa de outros atributos. Então, precisei eliminar esse tipo de recepção da minha vida. E tive que demitir gente, tive que cortar, porque se eu continuasse com aquele tipo de recepção, o meu cliente ia para outro salão. Hoje, a minha recepcionista, ela vende produto, ela vende novos serviços, ela tem meta de vendas de serviços, cada mês ela trabalha com um grupo de serviços específicos para que eu possa continuar crescendo, né, para que a gente possa continuar se desenvolvendo. O que eu tenho que elevar depois que eu faço essa análise ali? Importância da recepção, a recepção como um coração, a recepção pega a marcação, a recepção faz a saída do cliente, a importância dela perante a equipe, a importância dela perante os clientes, marcação online que eu já tinha, mas assim, olha, identifiquei essa dor da falta de tempo. Vamos educar o cliente, então, gente, olha, se organiza no domingo, se organiza de noite, vamos educar o cliente a utilizar mais essa ferramenta. Então, vamos levar. Combos de serviços. Por que eu tenho que elevar isso? Processo de tomada de decisão. O cliente, na hora do telefone, ele está falando ali no WhatsApp, mas ele está com o filho berrando do lado, ele está com o marido não sei o quê, tem um mundo acontecendo. Se eu tenho combos, tu marcou corte, marcando corte com tratamento, com isso, tipo McDonald's, sabe? Tipo, ter combos específicos para a recepção já está ali na palma da mão para ela poder oferecer. Isso facilita. O que eu tenho que reduzir? Distância entre recepção e equipe, porque a recepção, tanto essa distância física, claro que está mexendo ali, olha. Faltava 3, agora falta 6, está aumentando isso aqui. Sério, não estou louca? Agora eu vi que eu não estou ficando louca, eu pensei, meu Deus. Oi? Mas tá bom, tá finalizando, tá, gente? Tá finalizando. O que eu tenho que reduzir? Distância entre recepção e equipe, porque a gente identificou tanto na marcação, tanto nessa análise ali dos pontos de dor da marcação, como em outras, que a recepção é um ponto crucial no salão. E ela tem que estar bem interagindo bem com a equipe. E isso é trabalho, né? Isso é trabalho, isso é cultura, mudança de cultura. O que tivemos que criar de novo? Aplicativo para agendamento e recepcionista consultora. Isso que a gente criou de novo, nesse ponto de experiência do cliente. Agora, vocês imaginam, eu falei para vocês de um ponto. Tem outros tantos que a gente fez. E outros tantos com questões simples também, com pequenas mudanças, um tipo de balcão diferente, com um tipo de atendimento diferente, e que traz o diferencial competitivo. Então, a questão é, a gente precisa que não tenha jornada, a gente precisa olhar para aquela jornada, toda aquela jornada, e fazer essas atividades que vocês vão receber por slide, também posso depois, por Instagram, que eu vou deixar meu Instagram aqui para vocês, oferecer referências para vocês, enfim, para que a gente possa investigar, gente. O que a gente pode fazer de inovação, essa inovação simples, essa inovação óbvia, de pontos que qualquer pessoa que trabalha no salão de beleza enxerga, só que a gente vai seguindo as nossas empresas não enxergando isso. Né? Tipo, isso faz parte, isso faz parte. E, é claro, depois de investigar, depois de levantar os pontos de dor, a gente precisa fazer a coisa acontecer. Né? Quando eu coloquei o aplicativo para funcionar, vocês acham que saiu funcionando? Não. Aí entra a persistência, entra a mudança de cultura. Quando eu percebi que a recepcionista não poderia ser mais aquela menina bonita, simpática e educada, vocês acham que foi fácil fazer o processo de mudança? Fácil foi, mas dá resistência no próprio gestor, né? A gente treina, busca desenvolver aquela pessoa até que toma... Não dá para continuar com esse perfil de recepcionista mesmo, vou ter que fazer o desligamento. Então, nessa hora aqui, que a gente tem que estar, né? Tem que fazer a coisa acontecer, querendo que ela aconteça, e fazendo pequenas mudanças para que ela possa ser implementada, como, por exemplo, do aplicativo. Colocamos um aplicativo, aí faz campanha para o cliente que marcar pelo aplicativo ganha X% de desconto, o profissional que incentivar o cliente a baixar, a cada 5 aplicativos que o seu cliente baixar, o profissional ganha um benefício, aí vai trabalhando, vai testando o que vai funcionando ou não para fazer a coisa acontecer, porque todo o processo de mudança vai exigir um pouco de esforço no começo, mas depois a coisa funciona, que é uma maravilha. Então, gente, esse é o caminho, se a gente quer
continuar tendo diferencial competitivo no mercado, o caminho é a gente olhar para essa jornada de experiência do cliente, levantar os pontos de dores, levantar com quem? Com a própria equipe, e desses pontos de dores a gente vê, né, o que a gente consegue minimizar. Às vezes a gente não consegue eliminar, como a gente viu ali, né? A gente consegue talvez minimizar, outras coisas a gente consegue cortar, mas é nessas pequenas coisas, é na simplicidade, é na obviedade que a gente vai conseguir continuar sendo salão referência, e eu espero encontrar vocês aqui em 2023 como salão referência. Isso é possível, gente. Basta a gente pensar fora da caixa, a gente pensar em não continuar fazendo as mesmas coisas, e sim observar o que está acontecendo, né? Prestar atenção em cada ponto de dor. Seja um ponto de dor, lavatório que dói o pescoço, que a gente acha normal. Será que é normal? Será que não tem uma solução para isso? Pequenas mudanças farão das nossas empresas, empresas especiais, no futuro. E aqui está o meu Instagram, para quem quiser receber. Eu sempre estou falando sobre gestão, sempre tenho também os lançamentos de produtos online, tem informação sobre o livro. O livro que eu escrevi foi sobre gestão de pessoas, então, quem se interessar, eu mando também um link para a compra do livro, a gente manda pelo correio. E agradeço ao Edgar, agradeço a vocês pela conversa. Não sei se a gente tem tempo para perguntas, Edgar, se tem perguntas também. Temos? Talvez 5 minutos, ok? 1 ou 2 perguntas é suficiente. Quem gostaria? Um de cada vez, por favor. Se ninguém pergunta, o Thiago. Obrigada, Thiago. A gente tem um curso online de planejamento estratégico, mas o tema diferenciação, esse tema que eu preparei, que eu estou estudando esse ano, tá, gente, esse tema, esses 2 livros que eu comprei aqui em Portugal, que eu posso até postar de novo na minha rede, que é maravilhoso, também é sobre diferenciação. O tema diferenciação em específico não está na plataforma ainda. Na plataforma tem planejamento estratégico, mas não essa aula aqui. Obrigada, Thiago. Mais alguém? Muito obrigado pela palestra, muito interessante. Qual foi o fator de diferenciação do seu salão, por exemplo? Durante esse processo? Durante o processo. Da marcação, esses que eu citei aqui, o aplicativo, o uso do aplicativo para marcação, a modificação, hoje eu tenho uma pessoa que fica no caixa e tem uma pessoa que fica na recepção, fora da recepção, uma recepcionista que não tem balcão, que ela fica seja organizando o salão, falando sobre venda de produtos, falando sobre venda de marcação no futuro, que é a Dai. O que você falou é o exemplo do seu salão? Esse é o exemplo do meu salão, mas já fiz com outros salões que saíram outras questões. Mas, assim, qual é o seu nome? Rude. Um exemplo de outros salões, tá? Que aí, claro, que eu tenho a sorte, que é uma bênção para mim, que eu trabalho com isso, e aí, se eu vejo uma ideia legal no teu salão, eu já pego pro meu, né? Então, eu falo que eu ganho 2 vezes, ganho trabalhando para ti e ganho com a tua ideia. Uma dor que foi identificada no outro salão, que é uma dor de muitos aqui, simples. A cliente fica com a mão assim para fazer a unha. Então, vamos fazer... De repente, alguém aqui já faz, mas esse cliente levantou essa dor e eu não tinha essa dor, não tinha levantado essa dor. No processo de fazer a mão, vamos fazer uma almofada com um estofador mesmo, sabe? Não uma almofada qualquer, uma almofada que seja ergométrica, tá certo? E que possa apoiar o braço da cliente de uma forma bem confortável. O aluno fez, me passou o fornecedor, eu fiz também. Então, obviedades, sabe? Coisas simples, mas que tu vai juntando da marcação até a hora que o cliente está na casa dele, fazendo a manutenção do cabelo, que dão a diferença na diferenciação. Pequenas coisas simples que fazem do nosso salão um salão especial. Obrigada, eu. Dani, tem uma pergunta. Pode fazer. Você falou bastante de diferenciação para os clientes. E para você, o que seria hoje uma diferenciação do seu salão para os profissionais que trabalham nele? Porque hoje a gente vê que essa relação com o salão ela vem mudando.
E acho Exato. que pode representar um desafio para muitos salões. Daniel, tua pergunta é bem interessante porque é algo que eu venho me perguntando e eu conversei com algumas pessoas aqui nesse evento e eu estou saindo desse evento com a seguinte sensação: eu preciso mudar minha cabeça enquanto gestora nessa relação. Por vários pontos, tá? Mas, pegando pontos aqui da palestra, as pessoas, gente, eu vejo assim, no meu livro, não quero fazer propaganda do meu livro, não, mas já não querendo fazer, mas já fazendo. Por exemplo, reuniões bem feitas. Poucos salões fazem reuniões bem feitas. Eu estava conversando com a Patrícia, que é minha aluna, né? E ela estava me dizendo: Dani, as reuniões são maravilhosas agora que a gente tem ideias, a gente discute coisas legais para cada setor. Então, um profissional que trabalha no meu salão, que trabalha no salão da Patrícia, que faz reunião bem feita, pô, ele sente assim, tipo, queria falar uma palavra feia, sente tipo, se sente engajado, se sente assim, poxa, nesse salão as coisas acontecem. Então, o simples fato, pegando obviedades, de fazer uma reunião bem feita, é um diferencial competitivo para o salão. Porque vem assim, poxa, aqui no FUS, ou aqui no Slash, todo mês a gente senta por setor para discutir ideias para o setor. Então, claro que a gente tem que pensar em engajar a equipe, em fidelizar a equipe, em ser um salão diferente para a equipe. Porque se a nossa equipe sair para outro espaço, às vezes eu vou no meu salão de noite para pegar livro, para pegar tripé, porque o nosso estoque fica lá, para os cursos. Gente, quando eu chego no meu salão de noite para pegar coisas para o curso, que aquele salão está vazio, sem gente, eu penso, nossa, 100 pessoas, a empresa não é nada. Tipo, é estranho, sabe? Parece assim que eu estou num lugar assim, tipo, sem alma. Então, é bem importante a tua questão. Como gestora, a gente sempre tem que pensar, né? O que eu estou fazendo para atrair o meu profissional? O que eu estou fazendo para o profissional querer continuar acreditando em mim, Dani Venâncio como gestora, no Renato como gestor e na estrutura, né? Mostrar isso para a equipe, para mim, é um diferencial. Quando eu faço esse exercício com a equipe pensa, pô, a Dani está sempre pensando na frente, né? Tá certo, olha só. O outro salão que eu trabalhava, fazia reunião para quê? Olha, quantas vezes eu já falei que essa toalha manchada não pode estar ali? Reunião para isso. E enquanto no meu salão a reunião está sendo para falar sobre como a gente pode se diferenciar. E isso traz diferenciação junto com a equipe também. Certo, Daniel? Obrigado. Obrigada. Obrigada, gente. Fica aí, Dani. Obrigada. Vem cá. Obrigada. Bom, vamos tirar uma foto, nós três Obrigada, juntos aqui, por favor.